Olá, vamos começar agora o Univesp Explica. Aqui você terá a possibilidade de saber mais sobre os cursos que são oferecidos pela Univesp, a nossa matriz curricular e principalmente as perspectivas de um futuro profissional. Eu sou a professora Simone Teles, a diretora acadêmica, e gostaria de ressaltar que esse programa é feito para você, aluno que já está na universidade ou que está buscando algum tipo de curso de ensino superior. E no nosso Univesp Explica de hoje, nós vamos falar sobre um dos cursos do eixo de computação da Univesp. No nosso Univesp Explica de hoje, nós vamos bater um papo muito especial com dois professores. Um que está aqui do meu lado, que é o professor Rodolfo Azevedo, o presidente da Univesp. Rodolfo, é um prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigada. Muito obrigado, Simone. Prazer estar com você também. Ok. E aí eu tenho aqui, do meu lado, na tela, o professor Ronaldo Correia, que é um dos professores do nosso curso. Ronaldo, seja muito bem-vindo. Tudo bem, Simone, tudo bem, Rodolfo? É um prazer estar com vocês. Muito obrigado pelo convite, poder participar do programa com vocês. Ótimo, perfeito. Bom, antes da gente iniciar e começar a falar sobre o nosso curso, eu vou pedir para o professor Rodolfo e para o professor Ronaldo falarem um pouquinho sobre a experiência acadêmica e sobre o currículo deles. Vamos começar com você, Rodolfo. Conta um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória profissional e a sua carreira. Ok. Bom, eu sou o Rodolfo, professor do Instituto de Computação da Unicamp. Eu fiz graduação em Engenharia de Computação. Eu iniciei minha graduação lá em 1994 e logo depois que eu concluí a minha graduação, eu fiz doutorado em Ciência da Computação e ao concluir o doutorado em Ciência da Computação, ingressei como professor do Instituto de Computação da Unicamp em 2002. Desde então, eu já fui coordenador de pós-graduação, de 2007 a 2009, e fui diretor do Instituto de Computação de 2017 até 2019. A partir de janeiro de 2019, eu assumi a posição de presidente da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp. Sim, perfeito. E nós trabalhamos juntos todos os dias, tá? E é um grande prazer estar aqui dividindo esse momento com você, Rodolfo. Acho que ninguém é melhor do que você para falar para a gente sobre esse curso, e hoje em especial nós vamos falar sobre o curso de bacharelado em tecnologia da informação, e a gente também traz a presença do professor Ronaldo. E aí, Ronaldo, conta para a gente agora um pouquinho da sua trajetória profissional. Pois é, eu sou o professor Ronaldo, sou da Unesp, campus de Presidente Prudente. Eu fiz minha graduação em Ciência da Computação, comecei em 90, concluí em 93, fiz o meu mestrado em São Carlos, na USP, e doutorado em São José dos Campos, no ITA, finalizando em 2004. Né? Estou na Unesp aí desde 2004, há 16 anos, mas toda a minha trajetória, eu estive na universidade, fui também docente por 13 anos na UNOeste, que é a universidade aqui de Presidente Prudente, e também, durante essa trajetória, estive também na coordenação dos cursos de Ciência da Computação, tanto na UNOeste quanto na Unesp. Na Unesp estive por 8 anos à frente, trabalhando junto com os alunos na trajetória deles, principalmente com relação à reestruturação curricular, né, criação de matrizes curriculares, que é uma área de pesquisa que eu gosto muito, é o que nós vamos estar falando aqui com vocês hoje. Perfeito. E ninguém melhor do que os dois professores para conversar um pouco com a gente sobre o BTI. Né? BTI é a sigla que nós utilizamos na Univesp para falar do curso do Bacharelado em Tecnologia da Informação. E aí, Rodolfo, eu queria saber um pouquinho qual é o perfil de quem quer fazer BTI. Ótima pergunta, Simone. É bom a gente começar olhando quem é essa pessoa que a gente quer formar e quem é essa pessoa que a gente quer atrair para fazer o curso, né? Então, o BTI, o Bacharelado em Tecnologia da Informação, e especificamente a gente vai falar hoje na ênfase de desenvolvimento de software, é bem indicado para aquela pessoa que quer desenvolver software, desenvolver aplicativos tanto para web quanto para mobile, e com muito foco em implantar isso em nuvem. Quer dizer, você hoje vai desenvolver sistemas computacionais que têm alguma interface com o web, no browser, por exemplo, no aplicativo para o celular. E também esse aplicativo tem que ter uma certa escala. Você quer
ser capaz de crescer esse aplicativo e desenvolver numa camada um pouco maior, de forma que muitos mais usuários possam usar o software que você desenvolveu. Perfeito. Então, se a gente for pensar um pouco nesse perfil, né, Rodolfo, a gente entende que a Univesp, ela fez todo o desenho do curso com base nisso. Então, eu vou aproveitar agora e vou voltar um pouquinho para o Ronaldo, né, Ronaldo, para você falar um pouquinho para a gente que você trabalhou junto com o professor Rodolfo em toda essa idealização do eixo de computação e principalmente desse curso. Então, você pode falar um pouquinho para a gente sobre essa estrutura? Posso sim. Na verdade, quando você disse de fazer um desenho, né, nós elaboramos o projeto pedagógico do curso. Dentro desse projeto pedagógico, né, onde nós definimos como um projeto realmente que a gente chama de matriz curricular do curso, onde contém os componentes curriculares, ou seja, disciplinas da qual o aluno precisa cursar ao longo do seu curso. Então, nesse projeto foi elaborado, como o Rodolfo já disse, o perfil do profissional que a gente pretende formar nesse curso, quais seriam as disciplinas desse curso, né? E essas disciplinas elas estão distribuídas ao longo, no caso, dos 3 anos do curso. E esse curso em específico, o Rodolfo vai comentar depois melhor, mas a gente tem o primeiro ano, que é um comum aos cursos da Univesp, e depois nós temos um núcleo comum da computação. Mas ele foi elaborado justamente considerando esse perfil que a gente pretende formar, ou seja, desse profissional do bacharelado em tecnologia da informação. E, só para repetir, são 3 anos de curso que a gente vai apresentar e explicar para vocês ao longo desse vídeo. Desculpa. Perfeito. Então, assim, já que o Ronaldo tocou nesse ponto importante, é sobre a estrutura. Né? Um curso, quando ele é feito, ele é pensado e aí a gente acaba trabalhando em disciplinas. E as disciplinas são alocadas, ou seja, elas fazem parte de determinados momentos do curso com alguns objetivos. E aí, Rodolfo, fala um pouco para a gente deste primeiro semestre de curso. Como é que é? Por que a gente fez a escolha das disciplinas que são oferecidas? O aluno, quando ele entra na Univesp, todo aluno que vai entrar na Univesp após o ingresso, ele tem o primeiro semestre com exatamente as mesmas 6 disciplinas. Qualquer aluno da Univesp, ele vai cursar exatamente essas 6 disciplinas. E essas 6 disciplinas têm um foco bem importante. Nós queremos que você, aluno ingressante, conheça seus demais colegas que estão cursando a Univesp. Então, se você conhece uma outra pessoa que ingressou na Univesp junto com você, ele estará cursando a mesma disciplina. Você tem um assunto para conversar com ele, você pode fazer um grupo de estudo com ele, independente do curso que ele escolher. Então, essa é a primeira motivação para a gente ter os alunos cursando exatamente a mesma disciplina. E aí a gente vai falar, obviamente, um pouquinho sobre elas, né? Então, nós temos uma das disciplinas, a primeira delas que a gente quer falar, é sobre o pensamento computacional. O que significa isso? A gente quer trazer o aluno para que ele seja capaz de entender como funcionam esses equipamentos que estão ao redor da gente e como a gente se comunica com ele, como a gente pode se comunicar com esse equipamento, como a gente pode trazer ideias nossas para levar para esses equipamentos, certo? Nós temos outras 2 disciplinas mais básicas para trazer o aluno para o contexto, uma de leitura e produção de textos e uma de matemática básica. E aí a gente junta com essas disciplinas uma disciplina também de idioma, de inglês básico, uma disciplina de ética e cidadania e uma disciplina de projetos. E aí a gente tem que fechar com essa disciplina de projetos. Vocês vão ver que o currículo da Univesp é muito focado em ter projetos. Então a gente já traz direto nesse primeiro semestre para o aluno começar a entender como funciona um projeto, o que a gente espera que ele faça de um projeto. E só para dar um pouquinho de spoiler, para a gente um projeto tem que ser sempre alguma coisa completa. Então a gente já traz desde o primeiro semestre para falar para o aluno, você vai fazer um projeto, a gente espera que você complete o seu projeto. Então essas são as 6 disciplinas que a gente tem. E o professor Ronaldo já ministrou a disciplina de pensamento computacional. Será que ele quer falar um pouquinho sobre ela? Eu acho que sim, né, Ronaldo? Foi um sucesso. E aí eu vou contar o segredo, que eu acompanhei bastante, não só o eixo de computação, mas essa disciplina também está no eixo de licenciatura e é muito importante para os pedagogos e para os nossos futuros professores de português e de matemática. Como foi essa experiência, Ronaldo? Olha, foi uma experiência muito interessante, né? Eu sou da área de computação, mas a gente pensar numa disciplina para ser aplicada para todos os alunos da Univesp e foi muito interessante e eu com o objetivo, inclusive, como o Rodolfo já comentou, a gente tentou fazer com que o aluno aprenda a resolver problemas. Então, isso é uma coisa muito interessante e a resolução de problemas baseados em algoritmos. Então, a gente tentou,
ao longo dessa disciplina, fazer com que o aluno exercite o raciocínio lógico na resolução de problemas. E é importante destacar para as licenciaturas, porque está sendo discutido a inserção do pensamento computacional na educação básica. Então, nós precisamos formar professores que tenham condições também de ensinar esse conteúdo dos alunos dentro das suas disciplinas. Então, isso é muito importante. E também já dá uma base para o aluno da computação, para que, a hora que ele comece a entrar nas disciplinas específicas de programação, ele já tem esse conhecimento de raciocínio lógico, de programação, antes mesmo de começar essas disciplinas. Então, foi uma experiência muito interessante. Perfeito. Bom, então a gente viu que nesse primeiro semestre ele é uma grande base comum. E agora eu vou voltar para o Rodolfo de novo. Rodolfo, diz para a gente um pouco mais sobre o segundo e terceiro semestres. O que acontece a partir deste momento? Okay. No segundo e no terceiro semestre, os alunos da Univesp de Computação, todos eles vão fazer exatamente as mesmas disciplinas. Então, agora, no primeiro semestre, você fez disciplinas com todos os cursos da Univesp. Agora, nós temos 2 semestres, 1 ano, onde os alunos de computação fazem as mesmas disciplinas. E agora a gente começa a trazer os conceitos de computação. Eu gosto sempre de começar com a habilidade de resolver problema. Um profissional de computação, eu como profissional de computação, eu gosto muito de falar que um profissional de computação deve ser capaz de resolver problema. E talvez aquela frase que mais deve nos irritar é quando você chega em algum lugar e a pessoa fala para você que o computador não deixa algo. Você não é a pessoa que vai fazer o computador não deixar. Você é a pessoa que vai fazer o computador deixar fazer alguma coisa. Então, às vezes você tem uma regra, você não pode chegar no banco e sacar milhões de reais sem ter dinheiro na sua conta. Tudo bem, não é o computador que não deixa. É a regra que diz que você não tem saldo para sacar. Mas eu não posso falar que é o computador que não deixa. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar como profissional de computação é entender que existem problemas e a gente vai trabalhar para resolvê-los. A nossa meta é resolver esses problemas. Como que a gente resolve esse problema? A gente resolve com modelagem, a gente resolve com algoritmos, certo? Então, a gente vai resolver aprendendo a descrever a solução para esses problemas em linguagens que o computador entende. Então, nesses 2 primeiros semestres, a gente tem 4 disciplinas sobre isso. A gente tem 2 disciplinas de algoritmos e programação de computadores, então você vai praticar a programação, esse é um ponto bem importante, certo? Depois nós temos uma disciplina de estrutura de dados, você vai aprender a organizar os dados e a entender que dados são muito relevantes e você tem que ser, como a gente gosta de falar, eficiente ao manipular esses dados. E nós temos uma outra disciplina de programação orientada a objeto, que é uma nova forma de você também programar e que te leva a ser um pouco mais eficiente. Então, essas 4 disciplinas, elas juntas formam uma base de programação que a gente quer trazer para o aluno e com essa base de programação e capacidade de resolver o problema, a gente traz essa habilidade para o aluno logo no início. Qualquer aluno de computação precisa dessa habilidade, então por isso que essas disciplinas estão logo no início, ok? Aí a gente tem uma outra camada aqui, que é uma camada que eu chamo mais de formação da base do aluno, certo? Então a gente vai trazer disciplinas de matemática para ele. Então você vai fazer uma disciplina de cálculo 1, uma disciplina de fundamentos matemáticos para computação e uma disciplina de estatística e probabilidade. Por que você precisa dessas disciplinas? Elas começam a formar a base matemática para você entender mais questões de computação profundamente. Então, só tentando ligar para aqueles sistemas, lembra daquela vez que você vai usar um computador e de repente tem algum programa que está muito lento? Você pode não ter programado ele direito. Então, a gente tem na disciplina de Fundamentos Matemáticos para Computação, para você começar a entender um pouco do arcabouço de contas, o que você precisa fazer, para entender se o seu programa realmente vai ser rápido, devagar, e você vai começar a entender isso, certo? E nós temos Estatística e Probabilidade, que vai servir também de base para outras disciplinas para frente na área de dados que a gente vai trabalhar. Então, agora nós já temos 2 pedaços, né? Nós temos a habilidade de programação, nós temos a habilidade matemática. Agora, a gente precisa pensar um pouquinho para frente. Onde o seu programa vai rodar? Você precisa rodar o programa em cima de algum ambiente, certo? Então, nós temos uma disciplina de sistemas computacionais que fala para você um pouco mais desse arcabouço, que é o computador, certo? Pragmaticamente. É o computador, é seu celular, é a nuvem. Então, ele vai falar onde você roda seu programa, certo? Essa é uma das direções. E, do outro lado, você tem que fazer esse programa seu falar com o mundo. Quer dizer, agora vamos pegar a Simone, vai usar o seu programa como? Ela vai abrir um browser, ela vai abrir o programa. Então, a gente tem uma disciplina de fundamentos da web, que é para o aluno entender um pouco mais sobre, começar a entender como colocar o seu programa em contato com o usuário.
esse que passa a ser o outro pedaço. Ok? Então, nós temos agora o pedaço de infraestrutura, que ele também está vendo nesse semestre, e aí faltam só 2 pedacinhos, certo? Eu prometo que eu acabo logo. Uma das características importantes que a gente pensa, em especial para um profissional de computação, é que ele tem que ser capaz de inovar, ele tem que ser capaz de criar novas soluções, e a gente vê pelo mundo todo aí quantas empresas novas de computação surgem e como você vai colocar alguma coisa, alguma ideia que você fez no mundo e potencialmente criar uma empresa, e quem sabe você é o novo dono dessas empresas bilionárias aí que vão surgir no Brasil, que a gente chama de unicórnios, né? Você, para fazer isso, você precisa pensar nas suas ideias de uma forma a crescer. Então, nós temos uma disciplina sobre gestão da inovação e desenvolvimento de produtos. Então, você já vai olhar desde o início do seu curso, olha, isso aqui que eu fiz talvez dê um produto, então já sei o caminho que eu vou fazer para levar para um produto. E, por fim, como a gente vai falar daqui a pouco sobre a frente do curso, a gente tem uma questão aí que é ajudar o aluno a escolher sobre as 3 alternativas de curso de computação que nós temos na Univesp. Então, nós temos uma disciplina chamada Formação Profissional em Computação, onde nessa disciplina, o aluno nosso Univesp vai entender um gostinho de cada um dos 3 cursos que vem pela frente. Perfeito. E ele vai poder fazer a escolha dele. O que você achou, Simone? Qual curso que você quer fazer? Então, Rodolfo, eu não sei exatamente qual é a escolha, mas uma das coisas que eu entendi, nós estamos trabalhando juntos, eu e Rodolfo, na Univesp, há 1 ano e meio, assim por dizer, e o que acontece? Eu cada dia mais, e principalmente quando eu tenho trabalhado com as pessoas da área de computação, você consegue entender o que ele quer dizer por esse raciocínio lógico, esse pensamento computacional e principalmente a resolução de problemas. E é muito interessante, e aí quando a gente observa que este conjunto de disciplinas, porque quando a gente olha para uma disciplina, você fala, não sei para que ela serve, e você contando, Rodolfo, você traz para a gente um encantamento, porque você consegue ligar, né, exatamente o que a gente tem da área acadêmica com a área profissional. Então, eu te digo, eu não sei qual curso eu escolheria, mas eu tenho certeza que cada vez mais eu tenho vontade de me aventurar e ir para a área de computação, porque, assim, é como se tirasse um mistério que existe, né? Porque todo mundo fala, mas eu vou fazer computação? Não, não é para mim. Não, é sim. Né? E aí você traz para a gente essas possibilidades e esse encantamento. E aí eu te pergunto, o aluno que está lá, ele tem que fazer uma escolha. Você falou sobre uma disciplina que ajuda, mas como é que ele faz essa escolha? Exatamente. Então, a gente tem até uma arte aqui para poder mostrar um pouco disso, né? Eu vou pedir para poder mostrar essa arte para a gente. Como a gente já mencionou desde o início, né? Nós temos o núcleo comum Univesp, depois nós temos o núcleo comum do eixo de computação. Então, o aluno já cursou 18 meses, 3 semestres, quer dizer, na metade do 2º ano, ele vai ter que escolher qual o destino que ele quer fazer do ponto de vista do seu curso. E aí ele vai ter, se ele escolher o BTI, o Bacharelado em Tecnologia da Informação, com a ênfase em desenvolvimento de software, significa que ele tem mais 1 ano e meio pela frente e ele vai falar que é o foco desse programa de hoje. Então, ele vai direcionar para desenvolver software. Lembrando que no núcleo comum do eixo de computação, nós temos uma disciplina de formação profissional em computação, onde a gente dá um gostinho de cada uma das 3. Então, você vai fazer uma atividade pequenininha de cada uma das 3, porque se você ficou em dúvida ainda desde o início, você vai trabalhar um pouquinho mais e, obviamente, a gente vai ter mais programas, cada um explicando um desses cursos, né? Se o aluno, na escolha, ele escolhe o Bacharelado em Tecnologia da Informação com ênfase em Análise de Dados, ele está caminhando na direção do Bacharelado em Ciência de Dados. O que significa isso? Que ele vai começar a entender mais como trabalhar com dados e como, desde buscar os dados corretos até tomar decisões com eles e criar soluções que são fortemente baseadas nesses dados. Por outro lado, ele tem uma terceira opção. Se ele quer buscar bem mais os componentes de hardware, vamos dizer assim, e sistemas em grande escala, ele vai optar pelo BTI com a ênfase em internet das coisas. Então, ele vai ter 1 ano e meio mais falando sobre internet das coisas e depois ele pode seguir para mais 2 anos em bacharelado em engenharia de computação. O que ele vai ver em engenharia de computação? Ele vai começar a trabalhar com sistemas mais relacionados com hardware e também crescer em escala, trabalhar em sistemas cada vez maiores, que é um dos focos ali. Muito interessante, Rodolfo. E agora eu vou aproveitar e vou voltar um pouquinho para o Ronaldo. Ronaldo, diz para a gente como que o aluno se prepara para essa escolha.
Então, Simone, eu sempre destaco o grande diferencial dos cursos de computação da Univesp é justamente o aluno poder escolher entre um dos eixos, né? E esses 3 primeiros semestres são extremamente importantes, porque a partir da sua convivência, né, com os outros alunos, com o desenvolvimento dos seus projetos, com a paixão pela área de computação, ele vai poder escolher esse eixo, né, a partir já justamente de uma decisão mais formada ao longo desses 3 primeiros semestres. E é um diferencial porque eu lembro na minha graduação, eu fui fazer ciência da computação e antes a gente não tinha nem ideia do que seria a computação. Então, esse diferencial acho que leva que o aluno faça uma escolha certa. E outra coisa, a gente não tem problema de número de vagas. O aluno ele vai poder escolher o eixo dele e sempre vai ter vaga, independente do eixo que ele escolher, porque ele já ingressou no vestibular, ele já tem a sua vaga garantida, independente do eixo. Então, isso é muito importante para o aluno também, que ele possa fazer a escolha de acordo com o que realmente ele deseja. Então, é um diferencial. Perfeito. Bom, então o nosso aluno agora já sabe como se preparar para a escolha. E a gente tem muito mais para contar para você. Só que nós vamos para um breve intervalo e a gente já volta. Não sai daí que eu te espero.